eu vou falar sobre um pouquinho do BDD, sobre, quando eu estava conversando com o Elias mais cedo, o BDD raiz e não o BDD Nutella. Sobre o que realmente é o BDD, por muita gente, hoje, como tudo foco de QA, é automação, vamos automatizar tudo, automatizar web, automatizar mobile, vamos usar BDD, BDD isso, BDD aquilo, Cucumber, mas e aí? O que é realmente o BDD? Qual foi o propósito do BDD no Ágil? Sabe, o que ele pode agregar para a equipe, com o projeto como um todo? Então, aí a palestra é como quebrar as barreiras de negócio dentro do time. Bom, falar um pouquinho de mim. Eu moro aqui em Campinas faz uns 6 anos, mas eu sou natural de Santa Rita do Sapucaí. Também é. Eu vim para cá, aqui para Campinas, em 2011, para o estágio. Então, eu nasci em Santa Rita, morei lá, vivi lá, tudo lá. Estudei lá e vim para cá, e já estou aqui há 6 anos. Bom, eu formei em 2012 Engenharia de Computação pelo Inatel, lá em Santa Rita mesmo. Aí, ano passado, eu terminei meu MBA em Engenharia de Software Orientada a Serviços, lá na Metrocamp. De experiência, eu tenho mais ou menos uns 6 anos de experiência já na área de teste, uns 5. Eu comecei com estágio, eu comecei um pouco na parte de desenvolvimento, né? A Aline lembra muito bem. E aí eu vi lá, no estágio mesmo, eu já vi que desenvolvimento não era para mim. Falei, não é mesmo, e comecei a gostar muito da área de teste. Comecei a testar um pouco, inclusive foi a Aline mesmo que apresentou a área de teste para mim. Quando eu entrei no estágio e comecei a testar algumas coisas, eu comecei a tomar gosto, né? Falei, não, é teste mesmo, e eu vou ficar nessa área. Aí, depois de um tempo, eu saí, voltei para Santa Rita, depois voltei aqui para Campinas de novo, passei pela Samsung, depois passei pela Dextra, e atualmente eu estou há um ano já na CIT. E quase todas essas empresas eu trabalhei como QA. Bom, eu vou entrando no foco da palestra. Qual é o principal problema das entregas do projeto? Né? Tem vários. Sim, tem uns principais, outros mais secundários, mas eu listei os principais que sempre acontecem. Acho que todos os projetos que eu já participei já teve esses problemas aqui. Por falta de planejamento. O projeto não foi bem planejado no começo, os requisitos não foram muito bem levantados. Aí o cliente esperava uma coisa, mas na verdade era outra. Prazos arrojados. Quem nunca escutou do cliente, eu quero para ontem? Né? Não, preciso entregar ontem. Não, preciso entrar em produção, vai rodar um deploy de madrugada para subir para a prod amanhã cedo. Aqueles prazos muito loucos que só cliente não. Alteração de escopo. Nossa, esse aqui, nos últimos projetos que eu participei, era direto. Direto tinha alteração de escopo. Direto. O cliente ia lá, alterava na lista de requisito, pedia alguma coisa, ou havia alteração e não comunicava ao time. E tudo isso, a gente chega num foco principal, que é a falta de comunicação. Muita coisa do que acontece, dos principais problemas, poderiam ser bem resolvidos se não houvesse uma falha na comunicação do time, na falha da comunicação com o PO, com o analista de negócio, assim, com todos os envolvidos do projeto. Bom, como eu estava falando, comunicação é a base, e esse também vai ser o foco do BDD. Quem nunca viu essa imagem, que é um saco, a gente via na faculdade, o professor mostrava o que o cliente queria, o que o desenvolvedor fazia, o que o tester achava, o que o analista de requisitos via, o que o tester pegava, o que o tester recebia para testar. Aí, isso aqui é até legal, tem até uns problemas aqui de deploy, uns problemas de produção. Mas eu não ia colocar essa imagem, mas eu coloquei porque isso deixa muito claro qual que é o problema de comunicação dentro dos times, dentro dos projetos, o que acontece com o projeto. Né? Desses 6 anos, né, que eu estou na área de TI, já aconteceu tudo isso. Analista de requisito que pensa de um jeito, PO que quer uma coisa, aí o dev entendeu isso, aí o tester achou que era aquilo.
Aí tem uma outra área dentro da área de clientes que, não, na verdade é isso aqui, que também isso rola muito. Não sei como isso chega, às vezes, para o desenvolvedor, mas eu já trabalhei em projetos que rolava muita falta de comunicação no cliente. Eles mesmos não sabiam, tipo, uma área não se uma área, o projeto tinha várias áreas, e uma área não se conversava. Então, aí uma área chegava assim para a gente e falava, não, mas esse botão tem que ficar aqui em cima. Tá, mas aí outra área, não, mas esse botão tem que ficar aqui embaixo. Não, mas eu vou abrir esse bug, porque esse botão tinha que ficar centralizado, sabe? O problema de comunicação não é só com o time de desenvolvimento, também é muito com o cliente. Bom, passar rapidinho sobre o TDD, que ele é uma prévia do BDD, né, que o BDD nasceu do TDD. Tem algum dev aqui? Oi. Ano passado eu dei palestra no GDG DevFest, por perguntar, a quantos testers tem aqui? Um ou dois, né? Agora é o contrário, né? Quantos devs tem aqui? Um. É bem o contrário as palestras. Sobre o TDD, você usa TDD lá na sua empresa? Usa? Ah, que legal. E dá certo? Olha, a primeira vez que eu escuto. Entendi. Que todos assim, os projetos que eu já participei, o TDD nunca deu certo. Nunca, nunca, nunca. Os devs até começavam. Vão começar. Lá na Sprint 1. Começava lá na primeira história. Aí depois vinha as correrias. Ixi, todo mundo esquecia. Não, deixa TDD de lado. Aí já começava a cair outras coisas. Deixa todos os testes unitários de lado. E vão focar só para entregar. Já teve casos de nem passar por teste, já homologar no cliente. Mas o TDD, pelos projetos que eu participei, começava, mas sempre paravam. Bom, TDD, né, o desenvolvimento orientado a teste, que é o processo de desenvolvimento de software que consiste em criar o código do teste antes do código mesmo, né, efetivo. Então, por você criar o código de teste antes, isso, né, com os desenvolvedores que eu trabalhava, eles falavam, mas isso leva muito tempo, eu estou perdendo tempo fazendo isso, e do que eu posso já desenvolver direto. Sendo que, se o TDD for aplicado realmente na prática, ele é muito bom para prevenir bastante erro. Esse é o ciclo de vida, né, do TDD. Primeiro você escreve os testes que não passam, e depois adiciona nova funcionalidade, faz os testes passar e refatória, e assim, continuamente, até aumentar todo o sistema. Bom, o foco é o BDD, que Behavior Driven Development, né, é o testes orientado a comportamento. Ele surgiu desse cara aqui, o Dan North. Ele já estava implementando o TDD na equipe dele, aí só que ele via que a equipe os desenvolvedores eram daquele do tipo, puta, tem a palavra teste. Falou a palavra teste, os desenvolvedores já ficam bem para trás, bem retraído, e estava vendo que o TDD, lá no projeto dele, no que ele estava passando, não estava dando certo, não estava sendo efetivo. E ele estava procurando uma maneira de como melhorar isso, de como fazer o pessoal entender aqui, tipo, puta, vamos pensar na qualidade, vamos pensar no processo. Aí ele viu que a palavra teste era o que mais pesava em todo o processo. Aí ele era muito fã de programação neurolinguística. Aí ele pensou em algum exercício para trocar a palavra teste. Tipo, não, beleza, já que eles não gostam da palavra teste, então vamos pensar em alguma coisa que vamos substituir a palavra teste, mas manter o core do TDD. Aí, depois de estudar muito, ele começou a dar exemplos para o time, a dar bastante exemplo do que ele queria no produto, do que ele queria no software, e isso começou a dar certo. Só que aí ele focou,
é no comportamento do sistema, e não tipo, você tem que testar primeiro para desenvolver depois. Não, vamos primeiro olhar o comportamento do sistema, olhar o que vai agregar valor, o que o cliente quer, qual que é o produto que a gente está fazendo. Por pensar no comportamento e não pensar no código, precisa passar, porque se não passar, a gente não consegue desenvolver. Foi com isso que Denorf, em 2003, ele introduziu o BDD. Aí foi passando, né, por várias evoluções, que aí ele, em parceria também com outro rapaz que eu já esqueci o nome, aí começaram a estruturar melhor do que é esperado, como é o BDD. Aí ele aplicou em JBehavior, e assim foi crescendo, aí foi se tornando o BDD como é hoje. Pô, ele deu o gatilho, mas teve bastante gente ajudando ele ali para colocar o BDD para frente. Bom, como eu falei, tipo, o BDD é é um gatilho ali para o TDD, né? Esse é o conceito do BDD. Os principais benefícios. Pode ser rastreado diretamente aos objetivos de negócio, porque como ele é orientado a comportamento, ele vai olhar o negócio. E a priorização eficiente, as características para o negócio são entregues primeiro. Eles priorizam que realmente o que vai agregar valor aqui? Essa tela de inclusão ou essa tela de exclusão? Sabe, isso conta muito no BDD. Ver o que realmente vai agregar valor primeiro para o cliente, para depois desenvolver as outras partes. E a mais importante é que todas as partes tenham uma compreensão compartilhada do projeto e pode estar envolvida na comunicação. Porque esse é o foco do BDD. Esse é o foco. Tipo, todas as partes, todo mundo envolvido no projeto, está na mesma linha, está no mesmo raciocínio, tem o mesmo entendimento. Os benefícios, né? É uma linguagem compartilhada, segura todos, técnico ou não, que dá uma visibilidade de projeto, dá uma boa visibilidade de toda a progressão do projeto, que por todo mundo pode ser tanto o tester, quanto o PO, e quanto o analista de negócio, o SM, todo mundo vai saber o que o projeto faz, o que o projeto vai fazer. É o design de software resultante que coincide com o existente, que suporta a necessidade futura de negócio. É algo incremental, né? Então, ao que você vai passando pelo processo de BDD, fica bem mais fácil para você poder incrementar novas funcionalidades. E melhoria do código de qualidade, reduzindo o custo, né, de manutenção, minimizando o risco de projeto. Se você não tem a falha inicial, que poderia ser de comunicação, que aí volta para aquela imagem que eu voltei lá, que um pensa daquele jeito, outro pensa do outro, você com certeza melhora muito a qualidade do projeto e reduz custo de manutenção e minimiza riscos do projeto, que aqui todo mundo já está cansado de saber que bug é caro, e bug em produção é muito mais caro ainda. E quanto você reduz isso, o seu software começa a agregar muito mais valor ao cliente. Aí temos as principais abordagens, né? Tipo, a primeira, vou ficar um pouquinho aqui. A primeira abordagem, a prática é usar exemplos, uma linguagem onipresente, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre, que ilustra o comportamento, como o usuário deve interagir. Como usuário, ele realmente se sente como usuário do projeto, se sente como, vou usar isso aqui. Como que eu vou ver? Como que eu gostaria de aplicar? E a segunda abordagem, que é como essa prática de exemplos, é a base para teste automatizado. Aí entra todas as partes de testes que a gente já vê hoje, entra o Cucumber, aí entra aí as ferramentas, os frameworks, né, o Capybara, aí vem o app, vem um monte de coisa que pode ser usada com BDD. Dá um exemplo aqui de principais abordagens, um exemplo muito ruim. Vamos cadastrar todo o estoque da empresa para aplicar desconto. Isso aqui, nossa, dá uma confusão alguém chegar a falar para você, eu quero um sistema e vamos cadastrar todo o estoque para aplicar desconto. Você vai entender uma coisa, você vai entender outra coisa.
tipo, é um exemplo muito ruim. O bom exemplo seria, vamos realizar o cadastro de todos os produtos no estoque da empresa, a fim de conceder descontos nos produtos com etiquetas de cores específicas. Já deu, foi, puta, eu sei o que é o projeto. Tá, o projeto é algo que eu vou desenvolver, que vai dar desconto com as etiquetas das cores tal. Pô, fica bem mais claro do que você usar, vamos cadastrar todo o estoque para ter desconto. Isso já tira um pouquinho da falha da comunicação. Esse é o princípio. Bom, uma técnica muito boa da parte do BDD, que é bom usar sempre antes do projeto, mas se tiver no meio do projeto, pega uma história, tenta implementar, é mapeamento de impacto. É uma técnica que ajuda a esboçar as formas alternativas para alcançar os seus objetivos, analisando o comportamento dos usuários, assumindo que o software não pode atingir os objetivos comerciais por conta própria. A única maneira de software aproximar do objetivo é suportar comportamentos humanos específicos. É realmente ver o comportamento do humano. Se você vê, você ser o usuário. Sim, é uma técnica simples. Ele é a base, né, usa o mapeamento mental convencional. Pô, alguém que sabe o que é o MindMaster, o MindMap, alguém já usou essas ferramentas de mapeamento mental? Já? Não, essas ferramentas e essa técnica de mapeamento mental é muito boa. Assim, para nós testers, é melhor ainda, que você poder prever cenários utilizando isso. É muito bom, assim, porque às vezes você está naquela correria da plane, mas você quer anotar algum cenário. Aí, utilizando o mapa mental, você organiza as ideias. Isso é muito bom para organizar as ideias. Essa história vai ter os seguintes focos. Inclusão, exclusão e alteração. Nossa, peraí, deixa eu já pensar em alguns cenários de inclusão, tal coisa. Você vai montando realmente um mapa mental do que você vai fazer no seu planejamento de teste. Na parte do BDD, a aplicação do mapa mental é um pouquinho diferente, né? Você utiliza tipo do porquê, quem, como e o quê. O porquê é a primeira pergunta que deve ser respondida. Tipo, por qual motivo o projeto vai existir? Qual o objetivo realmente alcançado que o cliente quer nesse software? Aí, depois de você mapear o porquê, vem quem? Tá, quem são os atores envolvidos? Quais são as entidades? Sabe, o que vai impactar diretamente o porquê, né? O que vai impactar diretamente os objetivos do cliente? E, claro, o quem pode ter vários. Dependendo do software, tem muitos. Então, isso é uma forma de você pegar e falar, deixa eu ver quem que está aqui no meu... Quem que vai interagir, quais são as entidades do meu software. Aí depois, para cada ator, deve se identificar como ele pode contribuir para atingir o objetivo principal. Aí depois de cada ator, você especifica. Nossa, ele vai ser tal, essa entidade, essa funcionalidade vai me ajudar nisso, aquilo. E depois do how, vem o what. Vamos identificar os entregáveis e ao perguntar o que cada um dos atores para obter os resultados esperados. Realmente, tipo, o que o projeto espera com esse ator. O que esse projeto vai querer. Realmente, é todo o processo, até o resultado esperado, até o que o cliente quer e até o que vai agregar valor ao projeto. Aqui eu utilizei o MindUp para escrever como que seria esse mapa mental. Tem extensão do Google Drive, sabe? É muito fácil. Esse é free. Acho que o MindMaster uma parte é free, outra parte é paga. Mas essa ferramenta, para você escrever assim, um mapa mental bem simples, ele é muito bom. Você pode usar, e assim, ele forma essas escadinhas mesmo, porque e assim vai, e se eu clicar aqui, vai aumentando também. Uma característica muito forte também do BDD é o planejamento focado em exemplos.
Quem, assim, isso é algo que a gente tem, acho que desde criança, né? A gente aprende por exemplos. Como o BDD é orientado a comportamento, então você precisa de exemplos para mostrar o que você quer no seu software. E você colocando muitos exemplos, remove as ambiguidades, remove o que cada um vai pensar sobre o projeto, né? Aí volta naquela contexto inicial que seria a falha de comunicação. Se eu der um exemplo do que, as etiquetas de cores tal, elas vão ter tanto desconto de tanto. Fica muito mais claro do que eu vou conceder desconto nas etiquetas. Porque cada um pensa numa coisa. O tester, né, como característica nossa, a gente sempre vai ir um pouquinho mais fundo, mas o desenvolvedor fala, tá, mas eu cadastrei o desconto lá da etiqueta, mas isso não estava previsto. Ah, mas isso já não estava na especificação, não estava na especificação que ia ter mais de um tipo de etiqueta. Sabe? Esse tipo de exercício previne essas falhas de comunicação. Um exemplo aqui que eu coloquei, né, cadastro de produtos por inventário, para desconto. Produtos com etiqueta de cores azuis devem possuir desconto de 50%, de cores pretas devem possuir desconto de 20%, e produtos com etiquetas vermelhas não devem possuir descontos. É muito mais claro do que eu colocar, vou colocar descontos nos meus produtos. Essas informações você pode usar para oferecer recursos de trabalho? Claro que pode. Vocês lendo aqui e vocês lendo aquela primeira lá, vamos cadastrar os descontos nos produtos, assim fica bem mais fácil o que realmente o software quer, realmente qual é o entregável do software. Aí, especificando um pouquinho, porque também isso aqui pode gerar um monte de... Opa, volta aqui. Ainda pode gerar um monte de dúvida. De como vai ser as etiquetas, se não tiver etiqueta, se tiver etiquetas de outras cores, o que vai fazer, o que ele pode me retornar. Aí, aqui um exemplozinho básico de como usar o BDD nesse caso, né? Dado que eu possuo um produto no estoque com etiqueta preta, isso aqui já tem um bug aqui na minha descrição, tinha que ser etiqueta, eu troquei aqui. Então, deve ser concebido o desconto de 50% em cima do valor original. E assim com as outras, e aqui até um cenário, quando não possui etiquetas. No caso, dado que eu não tenho nenhum produto no estoque com etiqueta preta, então devo informar que não há em produtos com desconto de 50%. E esse tipo de cenário, você pega muito fazendo o mapa mental, sabe? Aí pegando, nossa, deixa eu pegar esse cadastro aqui com essa etiqueta, putz, vou pensar aqui um pouquinho, nossa, etiqueta preta, o que deve me retornar, o que não me deve? Aí, entrando nessa forma de como se comunicar, vem a linguagem ubíqua, que é a linguagem criada por desenvolvedores, negócios, para discutir recursos e conversar efetivamente em exemplos. Não é uma linguagem técnica, mas também não é uma linguagem super comercial. Eu já participei de projetos que o analista de negócio fazia o BDD. Nossa, ficava aquela coisa linda, aquele escrito que ninguém entendia. O Pio adorava, estava muito bem escrito, estava aqueles verbos assim que você, nossa, de onde tirou isso aqui? O que esse verbo quer dizer? E era BDD, mas era feito pelo analista de negócio. E não adianta você ter alguém para fazer o BDD que seja uma pessoa extremamente comercial, igual foi no caso desse projeto que eu participei. Ele tinha regras de negócio, colocava todos os critérios de aceite em forma de BDD até, só que chegava lá, mas aí, o que isso realmente quer dizer, sabe? Isso aqui, no final é um simples cadastro, é que isso aqui, na verdade, vai retornar uma mensagem de erro, sabe? Tinha uns vocabulários assim que nem o time de teste, nem o time de dev entendia. Cada um entendeu de uma coisa. Eu participei de projetos que cada um entendia, dado o critério de aceite lá que o analista de negócio fez, o tester entendeu uma coisa e o desenvolvedor entendeu outra.
Pô, aí só chegou num consenso quando tipo, juntou as três partes e falou, não, realmente, ó, isso quer dizer isso. Aí ele deu um exemplo, sabe? Falou, ó, dado que você está acessando a página tal, eu quero que retorne isso. Ah, assim fica bem mais fácil. Mas isso assim, foi só depois de implementado e testado, e veio bug, e volta bug. Pô, mas ó, quanto tempo que perdeu, sendo que poderia ter tratado isso lá atrás. A chave dos dois lados, tornando-se eficaz, é a comunicação conjunta, né? A linguagem ubíqua é parte integrante do BDD. É quase impossível ser eficaz em exemplos sem esforçar um idioma de entendimento compartilhado, né? Como nesse caso que eu passei. Aí eu vou falar, entrando na linguagem ubíqua, falar um pouquinho do Gherkin. Né? Quem utiliza bastante automação, utiliza bastante essa linguagem, entrando naquele todo o conceito de BDD, do que foi criado pelo Dan North. Gherkin é uma linguagem que foi criada especialmente para descrições de comportamento, e tem a capacidade de remover detalhes da lógica de programação e focar no comportamento das funcionalidades. Pô, é aquela famosinha, né, então, quando... né, que o arquivo Gherkin é semelhante a um caso de uso, focado a exemplo. Vai ter o título da funcionalidade, a sua descrição e os cenários compostos, e a sequência de passos que pode descrever toda a interação do usuário com o sistema. Pô, na linguagem Gherkin, né, temos dado, quando e então. Temos o e também, né, que complementa, mas eu vou focar só nesses três aqui. O objetivo é colocar o sistema e o estado conhecido antes do usuário. Tipo, para começar, o que o usuário faz para começar a interagir com o sistema? Né? Dado o estado inicial do sistema. Dando um exemplo lá das etiquetas, dado que eu possua um produto no estoque. Tá, então, esse é o inicial do meu desenvolvimento. Eu preciso ter um produto do estoque para poder continuar com esse desenvolvimento, para poder continuar com essa funcionalidade. Quando? Essa etapa é descrever a ação-chave que o usuário deve executar. Tá? Dado que eu possua um produto no estoque, quando o produto possuir etiqueta preta, aí vem naquele exemplo que eu passei, né, daquela frasezinha da etiqueta preta, foi, opa, agora tem que possuir estoque, tem que ser etiqueta preta, produto com etiqueta preta no estoque. E o então, que é o objetivo, o resultado esperado, o que realmente espera, o que realmente vai agregar valor para todo aquele passo. Né? Então, coisas que o sistema deve fazer após a ação quando, tipo, o que realmente deve acontecer. Nesse caso, então, devo aplicar o desconto de 50% em cima do valor original. Né? É 20%, mas tudo bem. Sabe? Aí acaba que, nesse exemplo, ficou dado que eu possuo um produto no estoque, quando o produto possuir etiqueta preta, então devo aplicar o desconto de 50% em cima do valor original. Você utilizando essas palavras e essa linguagem, fica bem mais fácil do que aquele primeiro exemplo que eu mostrei, eu preciso dar desconto nos produtos. Fica muito mais claro para todo mundo, assim, para todos os envolvidos no projeto. Agora eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu sei o que é o projeto, o que é essa funcionalidade, o que vai me agregar. Que é um dos erros mais comuns, né, que aconteceu comigo, é deixar a responsabilidade só para uma pessoa. Né? Não, é todo mundo aqui, né, de testers. Todo mundo é parte integrante, faz, como eu posso dizer? É importante para o projeto, para evitar as falhas de comunicação, que eu acho que é difícil ouvir alguém falar, nossa, meu projeto roda bonitinho, quase não tem bug, todos os devs entendem isso, os testers entendem aquilo. Pelo menos todos os projetos que eu já participei, sempre teve aquela falha no entendimento. E olha, assim, eu já participei de projeto que tinha um analista de negócio dedicado. Mas como ele era uma linguagem muito comercial, e sempre causava confusão.
Mesmo tendo aquela pessoa focada no negócio, que fica lá do lado do PO o dia inteiro, conduz planning, tinha problemas. Sempre tinha. Porque ele é um outro foco, né? Ele é aquele cara comercial, aquele cara do negócio, é o cara que, de certa forma, para algumas empresas, o analista de negócio também vende o produto, ele corre atrás de novas melhorias, e assim vai. Bom, como o BDD é um processo altamente colaborativo, né? Falar em exemplos, não só mais de uma pessoa ter essa conversa, mas você quer diferentes perspectivas e experiências para ser eficiente. Então, na parte do BDD, todos os ângulos podem ser cobertos se você reunir tipo, o melhor de cada pessoa. Por isso que, quando na hora de escrever o BDD, precisa assim, ter pessoa do negócio, pessoa de desenvolvimento, tester, que cada um é de um perfil diferente. Cada um tem seu perfil, cada um enxerga alguma coisa. Né, que os papéis de negócio, como eu tinha dito anteriormente, olha a parte do comercial, a parte de risco do projeto. Então, a visão dele é a parte comercial, a parte que vai faturar, o que realmente vai faturar para o cliente. Né? O desenvolvedor, ele olha a parte, tipo, a solução, né? Qual que é a solução desse problema? Do cadastro. Vou ter que cadastrar. Ele olha tipo, a parte da solução. E nós, testers, geralmente já olha os problemas do que pode causar. Nossa, é isso aqui, se não tiver cadastrado isso, se não tiver cadastrado aquilo. Sabe? E por isso que, sim, pegando os 3 insights das 3 principais pessoas envolvidas no projeto, só um comentário antes, tipo, essa parte do BDD chama assim, os 3 amigos, né? É algo que o Dan North escreveu para exemplificar tipo, como, sim, você não faz o BDD sozinho. Bom, essas foram as referências que eu usei. Eu li muito sobre o Dan North, sobre o que ele fez no BDD. Sabe, eu acho que é uma leitura muito legal, porque para a gente tipo, pensar como o BDD, não como automação de teste. A gente viu, sim, BDD ajuda muito, muito, muito a automação de teste. Mas na parte de comunicação, na parte de falhas, e aí entra naquela parte do ágil. O que é o ágil? O ágil não tem documentação robusta. Não, você tem que cortar o máximo de documentação possível. E você começando um projeto já aplicando o BDD, fica muito mais claro, fica muito mais fácil, e você também acaba reduzindo muito aquela documentação extensa que para a metodologia ágil é inexistente. Então, esses são os links assim, que são muito, muito legais. E agora um espaço para perguntas, se alguém tiver ou quiser compartilhar alguma... Você falou da linguagem onipresente, que eu acho uma coisa muito importante. Uhum. E aí você falou que quando era só uma pessoa de negócio, tinha problema para definir. Sim. E que agora vocês definem junto, Uhum. tem que ter a mesma noção. Mas nos contextos que você trabalhou, aconteceu de você ter que mudar a linguagem onipresente? Ela foi evoluindo conforme o projeto? Ou não? Sempre se manteve bem estável? Não, foi evoluindo. No começo nem tinha. No começo nem era especificado em BDD. Tipo, o analista de negócio escrevia a regra de negócio, os critérios de aceite, ponto. Aí, com a necessidade de colocar automação no projeto, nas sprints seguintes, ele foi começando a colocar o BDD. Só que era o BDD que ele entendia. Então, aí quando os testers iam pegar para planejar, enquanto os devs iam pegar para fazer com a automação, uma particularidade nesse projeto, os devs que faziam a automação. Então, eles pegavam o BDD e implementavam em Protractor. Então, sempre dava confusão. Mesmo assim, eles pegando, nossa, vai retornar isso aqui. Dava muita confusão. Certo? Ok? Sim. Uhum.
pelo número de bugs. A Ariane, né, perguntou se não rola uma ambiguidade mesmo com o BDD, né, mesmo usando sempre dado enquanto então. Número de bugs. A quantidade de bugs que tinha nesse projeto, eu fiquei da sprint 1 à sprint 9. A quantidade de bugs que tinha da sprint 1 até a 5, da sprint 6 a 9, era muito discrepante. Pô, tinha muitos bugs besta, bugs realmente, quando a gente pegava todos os bugs e fazia análise de causa raiz, o problema era requisito. Foi, caramba, tá faltando requisito. E com a entrada do BDD no meio dos critérios de aceite, isso diminuiu muito. Ainda tem, né, um pouco de problema, né, porque o analista de negócio que faz os BDDs. Então, ainda tem esse problema de ambiguidade, de um entendimento não, outro. Mas, comparado com o projeto no início, da sprint 1 a 5, da sprint 6 a 9, nossa, a quantidade de bugs reduziu muito, a quantidade de bugs de produção também. O PO também dá muito pitaco no projeto, sim, da escrita do BDD. Ele não faz a escrita do BDD, mas ele olha as escritas e fala, não, realmente está de acordo com o que eu espero. Aí é um pouco da linguagem, ele coloca o que ele espera, e a forma como é escrita, aí é o time todo que está vendo. Uhum. Sim, exatamente. Sim, isso é verdade, isso é um ponto. Nesse projeto que eu estava, eu falei até sprint 9, porque eu já saí desse projeto também. Entrou muita gente nova, e até tantos testers quanto desenvolvedores, e até o SM entrou novo, fica muito mais fácil ele olhar o BDD, o que espera do projeto, do que olhar aquela documentação bem para trás, bem atrasada. Assim, tem ainda bastante ponto de falhas, que é a parte de manutenção. Né, isso está acontecendo muito, está faltando manutenção lá, mas perto do que realmente, do que sai da planning, agora está sendo coberto o que sai da planning. Certinho?